Oi professor, oi professora, eu me chamo Guilherme Semionato e eu vim apresentar para vocês um pouco sobre Um Belo Dia, que é um dos lançamentos de 2020 da Editora do Brasil. O livro é narrado pelo Sol, e o Sol conta a história de dois meninos, Pedro e João, do Rio de Janeiro, que se conhecem no recreio do primeiro dia de aula. São alunos novos, todo mundo ali já se conhece, e aquela amizade começa ali e fica muito forte ao longo do ano. Um é o irmão que o outro não teve, um é o irmão que o outro sempre quis, até que no último dia de aula, o Pedro avisa o João que o pai dele foi transferido ao trabalho para Moscou e a família toda vai se mudar para a Rússia no mês seguinte. O Sol observa tudo isso bem do alto, mas muito de perto, então depois da despedida ele nota João muito quietinho em casa, muito preso em casa. Já a adaptação do Pedro na Rússia é muito difícil, porque o garoto sai do verão carioca e vai para o inverno moscovita e é tudo doloroso para ele. Então, o que o Sol pode fazer? Né? Um reencontro é possível? Como que isso pode acontecer? Em que lugar isso é possível e qual é o lugar em que essas histórias podem continuar? Enquanto eu escrevia o livro, e por muito tempo depois, eu não pensei exatamente em como ele pode ser trabalhado em sala de aula, mas eu quero destacar que o editor leu várias histórias minhas e ele escolheu publicar essa. Então ele vê um potencial nesse texto muito grande, que eu também vejo, eu também passei a ver. Esse é um texto muito interessante para abordar temas de geografia e de astronomia, né? Eu sinto que o leitor, quando acabar o livro, quando terminar a leitura, ele vai ter a impressão que ele deu uma volta ao mundo, porque tem muitos deslocamentos, tem muitas viagens, você pode falar sobre continentes, oceanos, e o fato do livro ser narrado pelo Sol e ter a presença da Lua e de uma estrela cadente, as oportunidades de explorar a astronomia em sala são muito ricas. Então, sabendo que você conhece a sua turma e você vai ter suas próprias ideias, eu vou dar só algumas sugestões para você. Uma delas quando for possível, e se tiver na sua cidade, eu recomendo que você leve a sua turma para uma excursão no planetário. Eu ainda lembro da minha, que eu fiz quando era criança, pela escola. A outra sugestão é que vocês construam um relógio de sol. É muito simples fazer isso, as crianças podem ver as horas, você pode falar de fuso horário também. O livro ele foi ilustrado por uma artista chamada Veridiana Scarpelli, fez um trabalho belíssimo. E numa das ilustrações, o Sol acorda Pedro na Rússia. E em cima, na cabeceira da cama do Pedro, aparece um pôster e a figura de um urso polar. E embaixo está escrito Urso Polar em russo. Então você pode falar desse alfabeto, do alfabeto cirílico, que tem alguma proximidade com o nosso, mas tem letras completamente diferentes. Eu acho que isso também é muito interessante para a sua turma. Mas, na minha opinião, a atividade mais interessante seria pedir à sua turma que escreva cartas, porque o João escreve uma carta para o Pedro, né? E escreva uma carta para um primo que mora em outra cidade, ou para um amigo de escola que agora estuda em outro colégio. Eu acho que seria muito interessante que as crianças tivessem esse exercício de criação também. Um Belo Dia é o meu primeiro texto para crianças, ele foi escrito em 2015, é um texto que foi e vai ser para sempre muito importante para mim. Ele me deu um rumo para trilhar, né, um rumo profissional, mas escrever para crianças e para quem quiser me ler é muito mais do que uma profissão, né, apesar de ser a minha profissão. É uma grande paixão, é uma paixão que eu cultivo há 5 anos e meio e tomou a minha vida por completo desde então. E em 2020 eu tive a felicidade de ver isso tomando forma, ganhando corpo, né? Então eu tive um livro publicado no México, em breve terei outro publicado em Portugal, está na Gráfica agora. Ganhei o prêmio Barco a Vapor, que é um belo prêmio, um prêmio importante para manuscritos de literatura infantil juvenil. Ser publicado por outra editora e por outra. A minha carreira começa esse ano, apoiado por belas editoras,
e que podem levar meu livro adiante com a sua ajuda, professor, professora. Eu tenho a certeza justamente que as minhas histórias vão ser lidas em sala de aula e fora dela. Para transformar a experiência de ler Um Belo Dia na mais íntima possível, na mais cativante, eu gosto de pensar que eu adicionei 4 presentes ao leitor no livro. O primeiro presente está na dedicatória. Eu dedico o livro à minha família, aos meus amigos, mas também aos leitores deste livro e dos próximos. O segundo presente é o meu favorito, é a carta que abre o livro, que o Sol escreve para o leitor. O Sol fala sobre o mundo das histórias. E, pelo fato do leitor estar ali com a gente, o mundo das histórias é nosso, né? Meu e do Sol, que criamos o livro, e do leitor. E o Sol enumera como a história de João e Pedro pode ser do leitor. E pode ser do leitor de várias maneiras, né? Quando o leitor lê o livro, pensa sobre ele, sonha com ele. Quando o leitor conta a história do livro com suas próprias palavras para outras pessoas, e aí nesse caso ele está escrevendo o livro com a gente. E também quando o leitor vê o Sol, João e Pedro como amigos dele. O terceiro presente é um texto de biografia que conversa com o leitor, né, que agradece a leitura, fizemos do meu livro. Tem um e-mail ali também para contato, se a turma quiser me mandar uma mensagem. E o quarto e último presente é o texto de quarta capa, que é a sinopse do livro, que eu digo que o Sol observou tudo do alto e contou essa história para você. É um convite para o leitor, para aquele leitor, né, que está com o livro em mãos, para ele conhecer o meu texto. Um Belo Dia é uma história muito simples na superfície, mas ela é bastante profunda. Ela permite à criança, ao leitor, qualquer leitor de qualquer idade, que mergulhe no livro de formas diferentes cada vez que o visitar, cada vez que o lê. O livro não diz o que a criança deve pensar, eu acho. A criança pesca coisas, né, em cada um dos mergulhos que faz na minha história, porque o mergulho que ela faz na minha história é o mergulho que ela faz nela mesma, né? E o livro, eu acho, Um Belo Dia, tem essa capacidade de sussurrar intimamente para cada leitor o que quer que aquele leitor queira ouvir ou precise ouvir naquele momento específico. Então, o leitor decide o que o livro está dizendo para ele. É um prazer que esse seja o meu primeiro livro publicado no Brasil. Ele é uma porta de entrada para o universo que eu estou criando, livro a livro. E eu acredito no leitor, eu acredito no meu livro, eu acredito na minha literatura. E eu acho que ao longo dos anos, nós faremos um trabalho incrível juntos. Então eu agradeço o seu tempo, a sua leitura. E é isso. Um abraço.